Então, pessoal, a gente acabou de ver um tipo de divisor, né, a junção T, e nós vimos que algumas das portas não são casadas, né? No projeto final do dispositivo elas acabam não sendo casadas. Então, isso dá espaço aí para a gente mencionar um tipo de dispositivo que é bastante importante também, micro-ondas e RF, que são as redes de casamento de impedância. Tá? Como o nome diz, são redes ou dispositivos que vão permitir você casar a impedância de uma linha de transmissão ou da porta de saída de um dado dispositivo a uma carga. Né? Então, como está ilustrado aqui, né? Por exemplo, aplicado no caso de uma linha de transmissão. Você tem a linha de transmissão Z0 e você quer casar ela com a carga ZL, mas ZL é diferente de Z0. Né? Necessariamente você tem uma carga e uma antena, ela tem uma impedância de entrada e você não tem controle sobre isso, ou você não consegue fazer com que seja os 50 ohms da sua linha. Então você precisa introduzir alguma coisa aqui no meio, tá? Que vai ser normalmente uma rede, um dispositivo de duas portas, né? Uma entrada e uma saída, tal, como está ilustrado aqui, que vai fazer esse casamento, de tal forma que bem na interface aqui ela vai ser colocada. Então, só para pontuar algumas coisas importantes aqui, né, redes de casamento de impedância são usadas para garantir que o máximo de potência seja transferida para a carga. Se ela faz com que a impedância enxergada aqui na entrada seja Z0, né, não vai haver reflexão. Então, de alguma forma, mesmo que seja para uma faixa de frequência estreita, a onda de tensão que está incidindo aqui com amplitude V0 ou mais, não vai ser refletida e vai ser entregue à carga. Tudo bem? A rede de casamento de impedância é projetada de maneira que a impedância enxergada pela linha seja a impedância característica Z0, o que a gente acabou de falar. Né? A linha vai enxergar aqui uma impedância na entrada da rede que é Z0. A rede de casamento garante que não haja reflexão de volta para o gerador e que a impedância de entrada seja independente do comprimento de onda. Então, você sempre vai ter alguma coisa que está gerando a onda, né? Então vamos chamar de gerador aqui, embora possa não ser exatamente um gerador. Então você tem a tensão do gerador e você tem a impedância interna do gerador ou da fonte, né? ZS ou ZG e tal. Não é interessante você ter uma onda aqui com amplitude considerável ou significativa e principalmente com potência muito alta voltando para o gerador, porque ele pode não conseguir absorver essa potência. Então, se você coloca uma rede aqui de casamento, né, como ela vai garantir que a impedância enxergada aqui na entrada da rede vai ser Z0, não vai ter reflexão e não vai ter essa onda voltando. Então tem o benefício adicional de que você não tem o perigo de danificar o gerador, tá certo? Então os tipos de rede de casamento são transformador de quarto de onda, que a gente vai mencionar a seguir, né? Redes de elemento de parâmetro concentrado, onde você utiliza reatância e susceptância, redes utilizando tocos, né? Toco simples e toco duplo, entre outras, tá? Então só rapidamente aqui, pessoal, é importante eu mencionar alguns tipos de rede adicionais além do transformador de quarto de onda que a gente não vai ter tempo de ver a fundo aqui, mas é importante estar ciente da existência, né? Então, por exemplo, a rede de casamento de impedância, que é esse cara aqui, né? Um exemplo bastante comum é uma rede em L, que é uma rede que utiliza elementos de parâmetros concentrados, né? Então vai ser, no fundo, indutores e capacitores. Você vai ter que ter uma susceptância aqui em paralelo e uma reatância aqui em série, fazendo o papel da rede. Tá? E existe uma forma, né, no livro aí está descrito, eu também tenho um material, slides preparados se tiverem interesse, né, sobre como projetar essa reatância e essa susceptância para que isso aqui permita que a impedância enxergada aqui na entrada seja o próprio Z0. Tá? Então, impedância enxergada aqui, né, na entrada da rede seja Z0 e haja o casamento. Então isso é rede em L, né? Um exemplo de casamento com elementos de parâmetros concentrados. Isso aqui seria um capacitor ou indutor, né? Um capacitor e um indutor, por exemplo. Ou um outro tipo de rede são as redes, né? Utilizando tocos. Então você pode ter toco simples, toco duplo, toco em paralelo, toco em série. Aqui eu estou ilustrando toco em paralelo simples, tá? Então você tem, né? Vamos ver se dá para a gente entender isso aqui, né?
você tem um toco aqui saindo em paralelo e um toco que é uma continuação da linha, tá? No lugar da rede, né? Fazendo o papel da rede de casamento, você tem isso daqui. O que é um toco? É um pedaço, um toco de linha de transmissão, né? Stub em inglês é um toco de... Então você tem cabo coaxial, você pega um pedaço de cabo coaxial, um toco de cabo coaxial, é bem informal, né? Então esse trecho aqui com comprimento L aqui embaixo é um toco de cabo coaxial se o que você estiver usando aqui for cabo coaxial, né? Se for uma linha de microfita, é um trecho de linha de microfita. Então um toco de linha. Então um toco de linha com impedância característica Z0 e um comprimento L que você projeta, está em paralelo aqui, mais um trecho de linha ou um toco, né? Com comprimento D, impedância característica Z0, você vai projetar esse D e esse L aqui no caso, tá? Então, de novo, eu tenho material sobre isso, o capítulo 5 do livro trata sobre isso também. Então, esse aqui é o toco em paralelo, porque é esse cara aqui que vai dar o nome, né? Toco em paralelo, você poderia ter um toco em série. Mas, de novo, você vai projetar o comprimento L para o comprimento D para ter uma impedância aqui na entrada dessa rede de casamento igual a Z0. Tá? E esses caras vão ter aspectos positivos e negativos, né? Por exemplo, a gente viu que em altas frequências, você usar capacitor e indutor não é viável, porque em altas frequências um capacitor pode apresentar indutâncias parasitárias, resistências parasitárias, eles não são elementos ideais em altas frequências. Então, por exemplo, esse cara aqui, talvez você não poderia trabalhar ou utilizar ele para frequências de dezenas de gigahertz, né? Isso tudo depende muito do tipo de linha que você está usando e tal. Esse outro cara aqui, por exemplo, né, tem o aspecto negativo de que ele é muito dependente da frequência. Basicamente, né, isso tem a ver com a relação entre o comprimento físico e o comprimento de onda do sinal que você está propagando nessa linha de transmissão aqui que você está casando. Né? Então, o sinal vai estar ao redor de uma frequência que vai corresponder a um comprimento de onda. Se você projetar isso aqui para um comprimento, isso aqui vai casar com um determinado comprimento de onda e vai funcionar só para aquele comprimento de onda ou numa faixa estreita ao redor daquele comprimento de onda, daquela frequência. Então isso aqui tem uma resposta em frequência mais estreita. Até por isso tem redes de casamento mais sofisticados e tal. Tá? Então, mas é importante saber, né, que rede de casamento é um assunto em si só. Nós vamos tratar aqui o que vai dar tempo de ver do básico, tá? Mas é importante ter ciência, né, que inclusive vão existir tipos mais sofisticados e no POSAR ou na literatura você encontra. Tá? Então um tipo que é bastante simples, mas é efetivo, né, embora ele seja de banda estreita aí de funcionamento, é o transformador de quarto de onda, tá? Lambda sobre 4. Né? Como é que a gente pode entender o funcionamento desse cara? Né? A gente viu que a transformação de impedância gerada por uma linha de transmissão sem perdas com impedância característica Z1 é essa daqui. Na verdade, esta é a expressão do que? Né? Da impedância na entrada de uma linha de transmissão com comprimento L. O L aparece aqui. Né? Então, com comprimento L, ou seja, na posição Z igual a menos L, vamos lembrar disso, né? Sendo que a carga está em Z igual a 0, se essa linha está carregada com uma carga ZL. Né? Quando a gente viu, a impedância característica da linha era Z0 e o que aparecia aqui nesse termo é Z0. Tá? Mas sem perda de generalidade, eu estou chamando de Z1, porque a gente vai usar Z0 para a impedância da característica da linha que precede esse cara aqui. Então, sem perda de generalidade, né? Se a impedância característica da linha Z1 é isso que entra na expressão, e essa impedância a uma distância L da carga ou na entrada da linha, se a linha tiver comprimento L. Tá? Se a gente usar um trecho de linha com comprimento lambda sobre 4, então quarto de onda vem daqui, né? O que vai acontecer aqui? Esse beta vezes L, vamos ver como é que ele vai ficar. Né? Beta vezes L, beta a gente sabe que é 2π sobre lambda, tá? No comprimento de onda de operação, e L, né, a gente está considerando uma linha com comprimento de quarto de onda. Você vai ter, né, lambda corta com lambda, isso aqui vai te dar π sobre 2. Π sobre 2. Então você vai ter no argumento da tangente aqui π sobre 2, 90 graus. Né? Tangente de 90 graus é infinito. Então para você calcular isso, o que vai ser essa impedância de entrada aqui, para a tangente de beta L
tendendo ao infinito, você pode aplicar o L'Hopital aqui, né? Chamar isso aqui, por exemplo, de x, tomar o limite para x tendendo ao infinito, derivar o numerador e o denominador com relação a x, o x vai cair aqui, esse termo não tem x, então é uma constante, ele vai cair fora, né? Isso aqui vai cair fora, isso aqui vai cair fora, a derivada de x vai dar 1 mesmo, então você vai ter z1 vezes jz1 sobre jzl. J corta com j e você tem z1 ao quadrado sobre zl. Então, se isso aqui, né, L é lambda sobre 4, tangente de beta L vai tender a infinito e você vai ter isso daqui, tá certo? Então, ok, tá? Mas então o que você tem que fazer para ter uma linha com comprimento lambda sobre 4? Qual que tem que ser a impedância característica, tá? Para que a impedância na entrada aqui seja Z0, porque é o que você quer, né? Imagina, isso aqui vai ser agora o meu casador de impedância, essa linha com comprimento lambda sobre 4, e eu quero casar isso aqui com uma linha de transmissão Z0, para que esse cara aqui seja minha rede de casamento de impedância, né? Que vai casar essa carga ZL com essa linha com impedância característica Z0. Então eu quero que a impedância na entrada aqui seja Z0. Se eu igualar isso aqui com Z0, né, e isolar o Z1, eu obtenho esse Z1. Tudo bem? Então, ou seja, se eu faço uma linha aqui com impedância Z1 igual a raiz de ZL vezes Z0 e comprimento lambda sobre 4, a impedância de entrada vai ser Z0. Então essa linha aqui vai fazer o casamento da minha carga ZL com a minha linha com impedância Z0. Portanto, se a impedância da carga for real, né, ZL for igual a RL, for só uma resistência, nós podemos usar um pedaço de linha com comprimento lambda sobre 4 para casar a impedância real da carga RL com uma linha de impedância característica Z0 que a gente queira casar. Para isso, basta que a impedância Z1 do transformador de quarto de onda, que é a linha com comprimento lambda sobre 4, seja a média geométrica da impedância da carga RL e da linha Z0. Média geométrica, raiz de ZL sobre Z0, raiz de RL, né? Raiz de RL vezes Z0, se for puramente real. Portanto, a ideia aqui, né, é usar transformadores de quarto de onda para transformar as impedâncias de saída do divisor do tipo junção T que a gente está vendo até agora. Tá? Então, a gente viu que as portas 2 e 3, né, tinham impedâncias características Z1 e Z2, que não necessariamente eram iguais a Z0. Né? Então a gente pode usar transformadores de quarto de onda que estão ilustrados aqui para fazer esse casamento de impedância. Tá? A gente viu que para junção T, né, para o divisor do tipo junção T, a relação entre as impedâncias de entrada e saída era essa daqui. Tá? Então a gente calculou, inclusive no início do exemplo que a gente deu, né, as impedâncias de saída Zout1 e Zout2 nas saídas aqui, né, ou nas entradas, na verdade, das portas 2 e das portas 3, para você ter uma dada divisão, né, por exemplo, 1/3 da potência saindo na porta 2 e 2/3 na porta 3 ou algo do gênero. Então esses valores de impedância vão ser os valores que você tem que enxergar aqui na saída da porta 2 e da porta 3, como está ilustrado na figura aqui. Então você tem que ter, né, na saída da porta 2 Zout1, na saída da porta 3 Zout2, para que, por exemplo, 1/3 da potência vá para a porta 2 e 2/3 vá para a porta 3. Esses são os Zout1 e Zout2. Mas caso você queira que as portas 2 e 3 estejam casadas, né, e que a Z1 seja igual a Z0 e Z2 seja igual a Z0 também, que muitas vezes é desejável, que todos tenham a mesma impedância característica, você pode colocar transformadores de quarto de onda aqui e aqui, né, onde você vai calcular a impedância do transformador de quarto de onda, está sendo chamado de Z lambda sobre 4 aqui, Z lambda sobre 4,1 para o transformador de cima em vermelho e Z lambda sobre 4,2 para o transformador de baixo em azul, para que na ponta da esquerda, né, ele tem uma impedância que seja Zout1 ou Zout2 e na ponta da direita ele tem a impedância Z0, para casar com essa impedância aqui Z0, né, para não haver reflexão de uma onda que está incidindo aqui, né, e que eventualmente volte para cá, para que isso não aconteça. Então, de novo, as impedâncias desses transformadores de lambda sobre 4 ou de quarto de onda você vai calcular dessa forma. A média geométrica, né, entre Z0 e a impedância aqui na saída Zout1
para o de cima e a média geométrica entre Z0, tá, e Zout 2 para o transformador aqui de baixo. Tá certo? Faz sentido que seja assim? Então, você pode usar transformadores de quarto de onda. Então, o segundo tipo de divisor e acoplador é o divisor resistivo. Tá? Ele vai ser um divisor com perdas, mas todas as portas vão poder estar casadas. Então, ele tem essa forma aqui. Você tem a junção dessa forma aqui em paralelo entre três linhas de transmissão, nesse sentido parecido com a junção T, mas que em série com as linhas, dessa forma aqui, você tem resistências reais mesmo, elementos de parâmetro concentrado, uma resistência mesmo, com valor Z0 sobre 3. Tá? Então Z0 é a impedância característica das linhas que alimentam as três portas, você põe resistências aqui em série, um valor Z0 sobre 3, e essa configuração que está ilustrada. Então, como foi dito, o divisor resistivo é um dispositivo simétrico onde todas as portas estão casadas. Então, como foi dito, todas as portas estão casadas, você vê que o dispositivo é simétrico, né? Olhando para cada porta você vê a mesma coisa que se você estivesse olhando para qualquer outra porta. A desvantagem dele é que parte da potência a ser dividida é perdida nos resistores. Então a gente sabe que resistor, por efeito Joule, transforma a corrente que está passando pelo mesmo, né? A potência associada em calor, tá? Então você tem perda aí. A impedância Z vista do centro do divisor, olhando para cada porta, é a seguinte. Então o que está sendo dito aqui? A impedância olhando a partir do centro em direção a cada uma das portas, vamos dizer que a gente está olhando em direção à porta 2 aqui, né? Dessa posição central aqui, desse par de nós. A impedância que a gente vai enxergar vai ser, o que a gente vai estar vendo? Então você tem o par de nós aqui, uma resistência igual a Z0 sobre 3, a gente está assumindo que Z0 é real sempre aqui, e em seguida aqui você vai ter uma linha de transmissão com impedância característica Z0. A gente pode, sempre que tem isso aqui, substituir essa linha de transmissão, porque a impedância que você vai estar enxergando aqui nessa interface aqui vai ser a própria impedância característica da linha. Então a gente pode substituir isso daqui, por isso que eu vou desenhar aqui embaixo, que é a resistência Z0 sobre 3, 0 sobre 3, né? Em série com a impedância característica da linha. Então vou colocar Z0 aqui, né? Tá? Então isso que você está vendo exatamente nesse plano aqui, olhando para a porta 2, ou para a porta 3, ou para a porta 1. Você vai estar vendo isso daqui, que é equivalente a isso que está aqui embaixo, que é Z0 sobre 3 em série com Z0. Então a impedância que vai ser enxergada olhando para cada porta, né, vai ser 4Z0 sobre 3. Faz sentido isso? Agora, a impedância de entrada aqui na entrada da porta 1, a gente pode calcular como a impedância entre esse nó, né, e esse nó aqui. Ela vai ser Z0 sobre 3, esse cara aqui, tá? Mais o que você vai ter entre esse ponto e esse ponto aqui, né? A associação em paralelo da impedância da porta 2 e a impedância da porta 3. A impedância olhando para cada porta é Z, então você vai ter associação em paralelo de Z com Z. Tá claro? Z da porta 2 com Z da porta 3 que a gente calculou aqui em cima. Se a gente substituir o Z por 4Z0 sobre 3, né, isso em paralelo com isso dá 2Z0 sobre 3, dá isso sobre 2, né, dá essa impedância aqui sobre 2. Então 2Z0 sobre 3. Então a gente tem isso daqui. Então Z0 sobre 3 mais 2Z0 sobre 3 dá Z0. Tá claro? Então você vai enxergar na entrada aqui Z0. Se você alimentar isso com uma linha com impedância característica Z0, ela vai estar casada. Então essa porta vai estar casada, essa porta vai estar casada e essa porta vai estar casada. A vantagem desse cara é essa, embora, de novo, né, você tenha perda de energia aí. Então, como ele é simétrico, as outras portas também vão estar casadas. Se a gente concluiu que a porta 1 vai estar casada, então o coeficiente de reflexão em cada porta vai ser 0 e, portanto, o S1 vai ser igual a S22, que vai ser igual a S33, que vai ser igual a 0. Então, você tem, né, a diagonal principal nessa forma aqui, que é o que você tem quando todas as portas estão casadas, né, para a matriz de espalhamento. De novo, isso é porque se você olhar para qualquer porta aqui, a impedância que você vai enxergar é Z0. Se você alimentar isso com uma linha de transmissão com impedância característica Z0, não vai haver reflexão. Então o γ 22 vai ser 0 e por consequência o S22 vai ser 0 e assim por diante para todas as portas.
Além disso, é um dispositivo passivo, e você vê a simetria, né? Olhar para qualquer porta é igual olhar para qualquer outra porta. Então, é um dispositivo recíproco, né? O S21 vai ser igual ao S12, o S31 vai ser igual ao S13 e o S23 vai ser igual ao S32 vai ser igual ao S23. Tá? Então, a matriz S vai ter essa forma aqui. A tensão V no centro do divisor, né, aqui, vai ser relacionada com a tensão na entrada de qualquer uma das portas. Então vamos supor que na porta 1 esteja incidindo uma onda com amplitude V1. Né? Poderia chamar de V1+, de novo estamos chamando só de V1, não tem problema. Se V1 está incidindo aqui, então você imagina que tem V1 aqui, né, entre esse nó e esse nó. Qual que vai ser a tensão aqui no centro V? Tá? Então, de novo, a gente pode representar isso aqui da seguinte forma. Né? Aqui, exatamente nesse plano aqui, você olhando para a direita vai ter, né, Z0 sobre 3, insere com a resistência que a gente acabou de calcular no slide anterior, que era Z em paralelo com Z, Z era 4Z0 sobre 3, então, portanto, 4Z0 sobre 3 em paralelo com 4Z0 sobre 3 dá 2Z0 sobre 3. Então, o que você tem aqui? Um divisor, né, de tensão resistivo mesmo. Então, se a onda de tensão aqui na entrada tem amplitude V1, eu posso falar que aqui parece uma tensão V1. E eu quero calcular a tensão aqui que cai só sobre esse elemento que tem impedância 2Z0 sobre 3. Né? Tem resistência, na verdade, porque vai ser real. Então, quero calcular V. Né? Então, V vai ser essa resistência dividido pela soma das resistências vezes V1. Então, é o que está escrito aqui. Né? 2Z0 sobre 3 dividido por Z0 sobre 3 mais 2Z0 sobre 3 vezes V1. Tá? O que foi usado aqui foi um divisor de tensão. Só isso. Né? Então, isso, se você cortar termos aqui, né? Z0 aparece em todos os termos do numerador e do denominador, cai fora. O sobre 3 também. Né? E daí você vai ter 2/3. Então, 2/3 de V1. Então, V, a tensão aqui nos terminais do centro do divisor vai ser V igual a 2V1, né? V1 é a tensão incidindo aqui, sobre 3, tá certo? Então, se a gente calculou, né, V em função da amplitude da onda de tensão incidindo na porta 1, V1, agora a gente pode calcular as tensões nas saídas aqui da porta 2 e da porta 3. Então, V2 e V3 que vão ser iguais, né? Então, V2 e V3 vão ser dados por isso daqui. O que está sendo feito aqui? Né? Um raciocínio similar, né? Onde eu vou olhar aqui, olhando para a porta 2, para o circuito que eu tenho entre esse par de nós, o que eu vou ter aqui? Né? Já dá para ver, vou ter uma resistência com esse valor aqui, insere, né, o que você tem aqui entre esses nós é a linha de transmissão com impedância característica Z0. De novo, eu posso botar aqui só uma resistência, para ser equivalente a isso, uma resistência Z0. Tá? E daí na entrada aqui, né, eu vou ter V e eu quero calcular a tensão aqui sobre Z0, né, que nesse caso aqui é V2 e para a porta 3 seria V3. De novo, né, divisor de tensão, Z0 sobre Z0 mais Z0 sobre 3 vezes V é o V2. Então é o que está escrito aqui. V2 é igual a Z0 sobre Z0 mais Z0 sobre 3, divisor de tensão resistivo, vezes V, né, que nos dá 3/4 de V. Beleza? Então, tá? V2 aqui é 3/4 de V. Agora eu posso substituir esse V, se a gente lembrar que no slide anterior a gente calculou esse V em termos de V1 aqui, né, entrando, e ele era 2/3 de V1. Né? V igual a 2/3 de V1. Então eu vou substituir aqui, né, substituindo V na penúltima expressão, V2 vai ser igual a 3/4 de V, que é, né, V igual a 2/3 de V1. 3 corta com 3, você tem que V2 é V1 sobre 2. O que a gente concluiu aqui? Né? Você incidiu com uma onda com amplitude V1 aqui, e aqui nessa porta está saindo V1 sobre 2, e nessa porta aqui está saindo uma onda com amplitude V1 sobre 2.
tá? Porque V2 e V3 são V1 sobre 2. Isso que a gente acabou de concluir. Aí a matriz S vai ficar com essa forma aqui, né? A gente já tinha concluído que a diagonal principal é 0, porque todas as portas estão casadas. Agora os demais elementos vão ser meio, né? Tá certo? Por fim, né? A potência na entrada da linha a gente já tinha visto como calcular, né? É 1 meio de V1, que é a amplitude da onda que está entrando aqui, ao quadrado sobre Z0. A gente viu no exemplo que a gente fez que tem que ser isso aqui, porque a corrente é V1 sobre Z0, certo? Então V1 vezes V1 sobre Z0 dá V1 ao quadrado sobre Z0. A potência em cada saída vai ser calculada de uma forma similar. As saídas têm impedância característica aqui nesse divisor, Z0 mesmo. Então, só que aí a tensão vai ser diferente, né? Tensão é o que a gente acabou de calcular, V2 e V3, que seria igual. Então você vai ter, né, a potência saindo da porta 2 vai ser V2 ao quadrado sobre 2V0. A gente só substituiu V1 por V2 aqui, tá? Só que V2 a gente viu que é metade de V1. Então se a gente levar ao quadrado, né, você vai ter V1 ao quadrado e 1/4 no denominador. Então você vai ter que P2 vai ser V1 ao quadrado sobre 8Z0, que como, né, P1 é V1 ao quadrado sobre 2Z0, isso aqui é P1 sobre 4. Tá? Então 1/4 da potência que incidiu aqui, se incidiu P1 aqui, né, P1 sobre 4 só vai sair aqui e P1 sobre 4 só vai sair por aqui. Tá? 1/4 da potência na porta 2. O que acontece? Está faltando o que aqui? Metade da potência, né? Só metade da potência. Se você somar o que saiu da porta 2 e da porta 3, só dá P1 sobre 2. Os outros P1 sobre 2, o que aconteceu? Foram dissipados nas resistências. Tá? Foram transformados em calor. Então metade da potência é perdida, metade sai pela... 1/4 sai pela porta 2 e 1/4 sai pela porta 3. Né? A gente viu que se você incide com uma tensão V1 aqui, V1 sobre 2 sai por aqui, V1 sobre 2 sai por aqui, mas a tensão não é uma grandeza que é conservada, a potência é. Tá? Então, tudo bem, os elementos resistivos introduzem perdas, né? Metade da potência é dissipada nas resistências, e só que é um dispositivo com as 3 portas casadas. Pessoal, nós vamos ficando por aqui, tá? Até a próxima aula, a gente vai continuar falando sobre divisores e acopladores, e até